E aí galerinha que assiste meu canal, eu sou Luiz Fernando, educador físico, e hoje a gente tem mais uma aula, um dos temas que mais caem no Enem. A gente vai falar hoje sobre esteroides anabolizantes. Ele tanto é um tema que cai muito no Enem, como é um tema muito relevante para se falar entre os adolescentes, tá? Porque muita gente acaba chegando aos esteroides não tendo uma compreensão do que são e de quais os riscos podem trazer para a vida, e acabam utilizando por uma questão estética que acaba entrando dentro do tema da corpolatria. Se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar aqui o link para vocês, tá bom? Mas é um tema muito relevante, como eu falei, para a compreensão do que são, de quais são os riscos, quem pode usar, quem não pode, se é seguro, se não é, porque as pessoas usam mesmo sem saber se são ou não, entender a individualidade biológica, por exemplo. E também, para questões de Enem, pode ser um tema que pode cair, por isso a gente resolveu tratar dele hoje, tá? Não esqueça de deixar o seu like aí já no vídeo, tá bom? E vamos para a nossa aula. O que é um anabolizante? Anabolizante, galera, é qualquer coisa que você use, ingira, tá? O que é um anabolizante? Qualquer coisa que você use que vai fazer com que o seu corpo entre em anabolismo. O que é o anabolismo? É a síntese. Quando o corpo está produzindo alguma coisa, o corpo está anabolizando. Tá legal? E aí, por que se fala em anabolizante e se relaciona com os músculos? Porque o corpo faz a síntese proteica. Ele faz anabolismo de proteína. E as proteínas são o que formam os nossos músculos, tá bom? Então, quando o corpo faz essa síntese proteica, ele está construindo massa magra, massa muscular. Por isso, esse nome anabolizante. Um anabolizante, como eu disse, pode ser qualquer coisa que você use que vá agir na síntese proteica. Por exemplo, quando você treina, se você comer um ovo depois desse treino, esse ovo vai servir, ele contém proteína, que no caso é a albumina, e essa proteína, quando entrar no seu corpo, vai ser digerida, e aí os aminoácidos daquela proteína vão ser utilizados na sua síntese proteica, tá? Então, um alimento qualquer é um anabolizante. Por quê? Porque você ingeriu e ele foi utilizado na síntese proteica. O que nós vamos falar aqui é sobre os esteroides anabolizantes, tá? O que é um esteroide? Esteroides são hormônios à base de colesterol. Nós temos vários esteroides, vários hormônios produzidos no corpo que são esteroides. Mas tem alguns que eles são anabolizantes. Tem alguns que contribuem para esse aumento de massa magra e para perder gordura. O principal esteroide anabolizante usado aí pela galera é a testosterona, tá bom? Que é o hormônio masculino produzido nos testículos. A mulher também produz a testosterona, só que em pouquíssima quantidade, tá? E aí, como a testosterona ele é um hormônio muito anabólico, faz com que a massa muscular aumente muito, e também a testosterona faz com que o corpo queime gordura mais rápido, as pessoas fazem uso dessa testosterona para poder ter esse aumento de massa muscular e essa perda de gordura, ficar seco e muito musculoso. O problema da testosterona é que ela não age somente na massa muscular. Cada hormônio, galera, ele se liga aos receptores de alguma parte do corpo. No caso da testosterona, ele pode se ligar sim aos receptores do músculo, tá bom? Isso vai depender muito de como você está fisicamente. Um fato interessante: muita gente mal começa a academia e já vai começando a aplicar um esteroide anabolizante, uma testosterona, por exemplo. Isso não é bom. Por quê? Porque como o seu músculo não tem maturidade, essa testosterona que você utilizou, ela tem uma probabilidade muito grande de não se ligar ao músculo e se ligar a outras partes do corpo onde você não gostaria que ela se ligasse. E aí você vai ter problemas maiores. Por exemplo, a testosterona também ela se liga à próstata da pessoa. Então, se a pessoa não tiver um músculo bem maduro, o interessante para você começar, por exemplo, a tomar um anabolizante é você ter um tempo bem grande já ter chegado no seu limite do natural. E aí, quando você utilizar essa testosterona, caso você utilize, o interessante, se você for utilizar
procurar um médico para fazer exames, para saber como é que estão os seus níveis hormonais, para ele fazer um acompanhamento, para ele passar uma TPC, que eu já vou falar sobre o que é uma TPC, tá? Mas que você tenha uma maturidade muscular para esses receptores musculares aumentarem. Porque ela pode se ligar à sua próstata, e aí se a sua próstata crescer, você pode ter um câncer de próstata, tá? Ela pode se ligar aos receptores do seu cabelo, e você pode ter uma queda de cabelo, tá? Ela pode se ligar ao seu coração, e você pode ter um crescimento cardíaco exagerado, e aí ter problemas, porque o seu coração não vai conseguir bater na sua caixa torácica, tá legal? O uso exagerado da testosterona também pode fazer com que você tenha inibição do eixo HPT. O que é o eixo HPT, professor? Hipófise pituitária testicular. O nosso testículo é quem produz a nossa testosterona, tá legal? O que acontece é o seguinte: a hipófise, que é uma glândula que fica aqui na cabeça, ela mede os níveis de testosterona que tem no sangue, e aí a partir daí ela vê quanto de testosterona eu preciso produzir. Aí ela produz um hormônio chamado LH, que é o hormônio luteinizante. Esse hormônio é carregado até o testículo, e é esse hormônio quem comanda quanto de testosterona você vai produzir. Se você injeta uma testosterona exógena no seu corpo, o seu nível de testosterona vai lá para cima. A sua hipófise vai ver quanto de testosterona tem no seu sangue e vai pensar: bom, tem muito, não precisa produzir. E aí ela não vai produzir o hormônio luteinizante, que não vai dar o sinal para o testículo produzir mais testosterona. Com o tempo, o testículo vai atrofiando e ele vai perdendo a capacidade de produzir essa testosterona. Tá legal? Então é muito perigoso você usar esteroide anabolizante e destruir esse eixo HPT. É por isso que se fala de uma TPC, que é terapia pós-ciclo. Após você utilizar um ciclo de esteroide, o que é um ciclo? Você pega e vai usar uma quantidade X de esteroide diariamente ou semanalmente, dependendo da forma que você quer chegar ao seu resultado, tá legal? E aí você vai passar 1 mês, 2 meses utilizando essa droga e vai ver o resultado da utilização dessa droga. Sei lá, você vai passar 2 meses utilizando testosterona e no final desses 2 meses você ganhou 6 quilos de massa magra, tá bom? E perdeu 5 de gordura. É mais ou menos dessa forma que funciona. No final desse ciclo, você faz a TPC, que é a terapia pós-ciclo, que é para que o seu corpo retorne aos níveis hormonais normais. O problema é que a maioria das pessoas fazem o uso por outras pessoas que indicam, fazem TPCs que outras pessoas indicam e acaba fazendo isso de forma errada e tendo muitos problemas. Além desses problemas de crescimento de próstata, de crescimento de cabelo, de inibição do eixo HPT, que aí você pode ter uma atrofia testicular, ficar estéril, tá bom? Pode acontecer também de você aromatizar. O que é aromatização? A testosterona, quando ela entra no seu corpo, ela se liga a outra molécula, tá? E aí essa ligação da testosterona com essa outra molécula faz com que haja a transformação de testosterona em estradiol. E aí os seus níveis de hormônio feminino começam a subir demais, e aí você, ao invés de ganhar massa muscular, você começa a adquirir características femininas, você é homem, tá? Você já deve ter visto pessoas que têm um seio, homens que têm peito bicudo, parecido com peito de mulher. Isso se chama ginecomastia. Cada corpo, a gente tem uma individualidade biológica, galera. Você não pode achar que o que funcionou para o fulano vai funcionar para você. Eu tenho amigos, por exemplo, que usaram esteroide uma vez somente, inventaram de fazer um ciclo e tiveram ginecomastia. E outras pessoas que fizeram o primeiro ciclo de boa e não sentiram nada. Então não tem como saber qual vai ser a reação no seu corpo. Se o seu peito vai crescer, se você vai ter crescimento de próstata, se você vai ter problemas graves com queda de cabelo, tá? Se você vai ter inibição completa do seu eixo HPT, se você fizer uma TPC errada, vai dar problema.
Tem alguns hormônios, inclusive, que fazem com que o homem produza o hormônio prolactina, e aí você, além de criar seios de mulher, você ainda vai produzir leite, tá bom? Então, são muitos os problemas que podem acontecer. No caso da mulher, a mulher ela começa a se tornar um homem. A voz engrossa, começa a crescer pelo no rosto da mulher, porque a mulher geralmente não tem pelos no rosto. A mulher, geralmente, ela não tem os braços definidos, porque ela tem muita gordura no braço. Mas quando ela toma esteroide anabolizante, ela queima essa gordura do braço, e aí ela vai ficar com o braço que ela não quer, que é esse braço que ela diz, é braço de homem, é feio. Uma mulher normal, se ela não toma esteroide e ela treina braço, ela não fica com o braço igual ao de homem não, tá galera? A própria coxa feminina, ela tem um pouco mais de gordura, então ela tem um formato mais bonito. Quando ela toma esteroide, ela vai ficar com a coxa mais parecida com a de homem, mais musculosa, com a estrutura mais parecida com a estrutura do homem. Eu já vi casos de mulheres, por exemplo, que tomaram esteroide anabolizante e queimaram a gordura do seio, porque o seio feminino ele é grande porque ele tem muita gordura, ele é gordura pura, e como o esteroide anabolizante ajuda na queima de gordura, elas acabaram ficando com o seio pequeno e flácido porque perdeu gordura. Elas ganharam coxa, mas ao mesmo tempo perderam gordura aonde não queriam perder, tá? Outro risco para a mulher é o crescimento exagerado do clitóris, por conta de ser um hormônio feminino, e algumas mulheres chegam a criar até um pênis, tá bom, gente? Então são riscos altos para a saúde de vocês. Como eu já falei, risco até de câncer de próstata, tá legal? Fora que você está mexendo com hormônios. A pessoa pode ter agressividade, ela pode sim ficar, se ela for uma pessoa agressiva, ela vai ficar mais agressiva, ela pode ter surtos, tá legal? Dependendo desse uso exagerado. Então a gente deve ter muito cuidado. Se você quer usar um esteroide anabolizante, procure um médico, faça exames, cumpra o que ele receitou, tenha paciência, não é tão rápido assim como você pensa, tá legal? Faça um treino forte. Se você só tomar anabolizante, se você não treinar, você não vai ter o resultado que você queria. Ao contrário, você vai ter mais efeitos colaterais. Existem várias drogas, umas mais fortes, outras mais fracas, mas todas têm efeitos colaterais. Então, a gente precisa pensar, será que vale a pena, por estética, colocar em risco a saúde da gente? Ou é melhor eu fazer uma alimentação legal, eu fazer um treino bacana e ficar com o corpo da forma que eu quero? É um risco que às vezes não vale tão a pena assim. E se você não tem dinheiro, aí que não vale mesmo, porque quando você vai no médico para tomar esteroide anabolizante, é caro. Galera, você vai gastar cerca de R$2.000 em médico e exame, mais uns R$2, R$3.000 para comprar os esteroides, que não são baratos. Muito cuidado na compra de esteroide anabolizante, porque tem várias pessoas que vendem dizendo ser esteroides e tem várias misturas. Tem vários laboratórios aí que não são credenciados, clandestinos, que misturam substâncias que são muito mais tóxicas ao corpo, tá legal? Então tem um risco muito grande. E eu queria alertar vocês também para o risco dos pró-hormonais, que a galera vende como se fosse suplemento. Eu já vi muita gente mandando tomar, por exemplo, o Emidrol, que é um pró-hormonal muito conhecido, como se fosse uma suplementação, e que não é. É igual tomar um esteroide anabolizante, só que com mais efeitos ainda. E o que é um pró-hormonal? Um pró-hormonal, eles pegam, por exemplo, a molécula da testosterona e acrescentam mais outra molécula para mudar a estrutura química. E assim aquilo ali não é mais testosterona, então não é proibido vender. Quando essa substância entra no seu corpo, essa molécula a mais que estava nele se desprende e aí a testosterona começa a agir no seu corpo. Ele é muito mais arriscado, por quê? Porque ele vai ter um risco hepático maior, tá? Ele vai ter uma toxicidade maior para o seu fígado, para o seu rim, que vai ter que trabalhar mais para poder filtrar isso daí, tá bom? Então, os pró-hormonais, eles têm um risco maior ainda do que
os injetáveis, por exemplo. Então, os esteroides anabolizantes, eles têm as suas vantagens, têm os seus prós e eles também têm os seus contras. O que eu digo a vocês é, você quer tomar esteroide anabolizante, você quer ser um atleta, por exemplo, de fisiculturismo, procure um médico, faça exames, siga o que ele receitou, faça uma dieta, faça o seu treino de nutricionista, tá bom? Por exemplo, se você tiver uma quantidade muito alta de gordura e tomar esteroide anabolizante, você corre um risco bem grande de aromatizar. Então, às vezes, as pessoas não entendem por que aquilo ali está acontecendo. O fulano tomou e não aconteceu, eu estou tomando agora e está acontecendo isso comigo. É por conta que você pode ter uma gordurinha a mais, o seu nível de estradiol pode estar mais alto quando você começou a tomar, tá bom? Então, não tem como você saber como o seu corpo vai reagir àquele determinado esteroide anabolizante. E aí você pode, no primeiro ciclo que você fizer, você ter problemas graves e nunca mais voltar ao que era antes, porque quando você está mexendo com hormônio, você mexe com toda a sua estrutura física, tá legal? Eu espero ter esclarecido um pouquinho sobre os esteroides anabolizantes para vocês, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Deixe seu comentário aí e se você não for inscrito, se inscreva no canal.